Bom, de oitavo ano, vamos fazer um resumo daquilo que a gente aprendeu ao longo do bimestre, tá? Porque a gente já acabou a matéria e porque, como foi muito rápido, né? Foi só os plantões de dúvida e as aulas, videoaulas, então é importante a gente rever, né, esses conteúdos, né? Um pouco mais simplificado para às vezes fixar alguma coisa, né? Então vamos lá, capítulo 1, abra a apostila, né? Nesse sumário aqui, para facilitar. Então no capítulo 1, o que teve de importante? Né? A independência do Brasil e o primeiro reinado. Então a independência do Brasil, como vocês já sabem, foi uma conjuntura que não tem nada a ver com o povo, e sim uma briga de Dom Pedro I com as cortes portuguesas. Aí foi proclamada a independência do Brasil, né? E todos os interesses que existiam no Brasil continuaram, inclusive a escravidão, né? Então a única coisa que mudou foi que o Dom Pedro não era mais a serviço da coroa, e sim ele era o que mandava no Brasil. O primeiro reinado foi marcado por vários conflitos, né? Partido português, partido brasileiro, o Dom Pedro tentando definir o que é o Brasil, o que é o Império, até onde vai o poder dele, né? E várias revoltas. E quando ele vai embora, em 1831, né? Ele vai embora porque ele tem problemas lá em Portugal, ele volta para assumir o trono lá de Portugal. Vai começar o segundo capítulo, né? Então, quando ele vai embora, então acaba o nosso primeiro capítulo, né? E entra o segundo capítulo, que é o período regencial, né? Então, o período regencial, capítulo 2, ele fala o quê? Nessa transição entre o Pedro I e o Pedro II, né? Então, foi esse período, né, de 1831 a 1840, onde o Brasil foi governado por regentes, ou seja, os políticos mais importantes da época organizaram governos, né? Primeiro foi a regência trina provisoriamente, enquanto decide o que faz. Regência trina permanentemente, para administrar enquanto o Pedrinho II cresce. Regência trina, regência una, porque como começou a haver várias revoltas, rebeliões sociais, passou de uma regência trina para uma regência una. Regência una de Araújo Lima e do Padre Feijó. Tá? E aí em 1840 acaba as regências com o golpe da maioridade. Tá? Como estava havendo muitos conflitos, muitas revoltas, muitas rebeliões, então anteciparam a maioridade do Dom Pedro II. Com 15 anos, o molequinho foi lá e assumiu o trono do Brasil com 15 anos, para as pessoas se acalmarem. Tá? Para as revoltas, né? Para as rebeliões se acalmarem. O capítulo 3 fala justamente sobre essas revoltas que ocorreram tanto no período regencial e no iniciozinho do governo do Dom Pedro II, né? Então tem várias revoltas. A Sabinada, a Balaiada, né? A revolta dos malês, né? Grande parte delas foi de caráter popular. Todas elas, a grande parte, né? Todas não, grande parte foi de caráter popular e algumas foi mais específicas. Por exemplo, a revolta dos malês é importante porque foram os escravos africanos que organizaram, né, no dialeto local deles, né? Ou a Revolução Farroupilha foi muito importante por ser um movimento da elite, né? E tem alguns movimentos de independência que conseguiram, né? Depois do Rio Grande do Sul, você tinha a Cisplatina. A Cisplatina, que é o atual Uruguai, conseguiu a sua independência. Então o Rio Grande do Sul também queria essa independência. Foi o único dos movimentos que durou muito, durou mais de 10 anos, tá? E ele quase conseguiu a independência depois de muitos acordos, né? Muita política envolvida. Então entraram num acordão, o Rio Grande do Sul voltou para o Brasil e pararam de cobrar impostos, que era a reivindicação inicial, né? E as outras revoltas, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, todas de cunho popular e todas ou motivadas por não ter um rei ou pelo excesso de cobrança de impostos sobre a província, né? Na unidade 4, né, Nacionalismo e Revoluções, o capítulo 1, nós temos o quê? As teorias do século XIX. O século XIX foi o século das teorias, né? Porque a partir do século XIX todo o nosso planeta foi moldado. Então as principais teorias foram criadas. O liberalismo, né? Liberdade econômica. Né? A partir dele vai surgir o capitalismo. Né? O capitalismo já existia, mas a nomenclatura e as ideias começam a surgir.
O socialismo, né, que surge com a Revolução Industrial, o movimento dos trabalhadores em prol de melhores condições de vida, né? O anarquismo, que é a ausência de igreja e de Estado, tá? O positivismo, que é a comprovação da ciência através da prática. Você tem todas essas teorias que formularam o século XIX e são base intelectual até hoje. E o capítulo 2, né, revoluções do século XIX. Então nós tivemos algumas revoluções que ajudaram a promover ou a modificar aquela transição, a transição do rei absoluto para o presidente, né? Então, transição do absolutismo para o presidencialismo / democracia / capitalismo. Então, essas revoluções foram movimentos de protesto, de oposição ou de afirmação dessa transição do rei para o presidente, tá? Então, resumindo a apostila, como se fosse uma revisão para a prova, tá bom? Tchau!